Oi, gente, tudo bem? Cheguei. Vamos lá. Geralmente eu não gosto de falar sobre alguns assuntos. Aliás, eu nunca gostei de falar sobre nenhum assunto, tanto que esse canal foi aberto como uma imposição para que eu botasse para fora, para que eu falasse sobre aquilo que eu não concordo, sobre aquilo que eu não acho legal, sobre aquilo que eu detesto no outro, que eu detesto em mim, que eu detesto na sociedade, que eu detesto no mundo. É engraçado porque essa semana da Proclamação da República, 7 de setembro, é sempre uma semana assim onde eu começo a observar coisas que antes eu observava, mas eu não dava importância, como por exemplo, pessoas que não se valorizam. Esse tipo de pessoa, ele não é patriota, ela não é patriota, porque elas não se dão o valor, elas acabam vivendo a vida de uma outra pessoa, elas acabam fazendo aquilo que elas entendem como sendo importante, como elas foram criadas familiarmente. Então, elas vivem a vida dos seus antepassados ou dos seus pais. E é muito triste isso. É muito triste a gente pegar movimentos, por exemplo. Eu tenho mais segurança para falar sobre o movimento negro por eu ser negra. Então, as pessoas não vão dizer. Espero que eu esteja com preconceito. Eu tenho sempre a mente muito aberta. Eu sempre sofri muito isso na minha pele. O preconceito, o olhar do outro, a indignação, o por que você está aqui? Eu sofri muito isso, sabe? Eu já trabalhei em lugar que as pessoas olhavam, nossa, por que você está aqui? Porque eu tenho talento, porque eu consegui. Então, o brasileiro, ele tem não é uma baixa estima, ele simplesmente não tem identidade. Ele não tem identidade exatamente porque o Brasil é um país muito novo, ele só tem 500 anos, um pouquinho mais de 500 anos. Então, as pessoas, elas ainda estão muito ligadas às suas raízes africanas, às suas raízes italianas, às suas raízes espanholas, às suas raízes portuguesas, às suas raízes francesas, às suas raízes americana, britânica, enfim, elas não tiveram identidade, elas não colheram a sua identidade. Então é muito comum a gente ver colônias alemãs, colônia americana, colônia francesas, colônias não sei o que. É claro que há a exceção, há aqueles que se misturam, mas eles sempre são núcleos muito fechados. Colônias africanas, eu acho muito triste isso, porque a pessoa é brasileira, a pessoa é brasileiro e ele e ela não se enxergaram como sendo brasileiro. Falam para mim, nossa, por que você não vive a cultura negra? Qual é a cultura negra? Ai, andar com aquelas faixas, andar com aquelas roupas super coloridas, vai, valoriza o negro. Gente, eu estou me valorizando, eu sou brasileira, eu não sou africana. Sabe, os meus bisavós eram africanos, os meus bisavós eram índios, os meus bisavós eram portugueses, os meus bisavós eram espanhóis. Eu sou brasileira, sabe? Meu bisavô, o meu avô, não sei o que. Eu sou a quarta, quinta geração aqui no Brasil, já nascendo aqui no Brasil, e as pessoas vivem como se ainda morassem lá, sabe? É uma nostalgia que a gente olha e a gente fala, cara, isso tira você do patriotismo, isso faz com que você não se enxergue como sendo parte do seu país, como sendo brasileiro, que é o que todo mundo é. E as pessoas botam uma malinha debaixo do braço
e vão para os Estados Unidos, e vão para a Inglaterra, e vão não sei para onde, sabe, para o Japão, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, eu vou pro meu país. Não, você não vai para o seu país, porque você é brasileiro. Você vai para um outro país. Agora, se você for para lá para você ter cultura que eu digo aprender a língua, aprender sobre a cultura deles, agregar a sua cultura para trabalhar, você teve uma oportunidade muito boa de trabalho aqui. O que você faz, ganha, por exemplo, sei lá, R$ 2, lá você vai ganhar R$ 20. É claro que você vai, eu vou, qualquer um vai, mas saiba quem você é, saiba de onde você veio, saiba qual é a sua origem, valorize o seu país. O brasileiro, ele não tem identidade, ele não vive a identidade, ele é criado para não viver a identidade. Coisa muito ridícula, coisa terrível. E aí ninguém comemora 7 de setembro porque o Brasil é uma bosta, porque o Brasil é um lixo, porque o Brasil é isso, porque o Brasil é aquilo. O Brasil não é nada disso. O Brasil é igual qual outros países. Talvez melhor que muitos países, porque o Brasil não esconde nada, o Brasil simplesmente coloca o que tem que colocar. Se a pessoa fez errado, fez errado. Agora em outros países não, a pessoa faz errado e fica todo mundo passando a mão na cabeça, sabe? E aí você olha e você fala, nossa, né? Ai, que mil maravilhas esse país. Vá lá para você ver. Vá lá e depois você me conte. Então a gente tem que ter mente aberta, a gente tem que saber quem nós somos. Nós precisamos ter a nossa identidade, brasileiros. Nós precisamos que conste isso na nossa educação curricular, escolar e familiares. Porque não é certo você criar um filho como filho da África. Não, ele é filho do Brasil, ele nasceu aqui, ele é brasileiro, ele tem que amar a pátria onde ele está. Então é bem por aí. Vamos mudar a nossa concepção de mundo. É muito triste. Eu fico desesperada quando eu vejo brasileiros sem identidade. E não é só um, não é só dois, não é só três, são vários. Eu não sou contra ninguém deixar o país. Se você tem uma oportunidade, vá. Se você quer aprender uma língua, vá, porque lá você vai ter fluência, coisa que aqui você não vai ter fluência naquela língua. Mas vá sabendo quem você é. Vá e lute para ser mais um que venceu ali no seu país, pelo seu país. É muito vergonhoso ver brasileiros em outros países falando mal do Brasil. Porque, na verdade, está falando mal de si, está acabando com o seu país. E o seu país não é nada disso, é muito melhor que o outro país. O fato de você não aceitar a lei do seu país não quer dizer que o seu país seja o pior. E aí você vai lá falar mal do seu país, sendo que o outro massacra o seu país. E ao invés de você defender o seu país, você ainda defende o malfeitor, aquele que massacra o seu país. Mudemos a nossa atitude. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!